Bom dia a todos, bom dia a todas. São 7 horas da manhã em ponto. Eu sou o William De Luca e hoje, extraordinariamente, apresento o Desperta ICL aqui com vocês. Fábio Panucci, eu estou de volta amanhã. Você não ligou errado, não começou o rolê ICL ainda. Hoje eu vou estar tocando com vocês aqui o nosso Desperta ICL com as principais notícias do Brasil e do mundo para você começar bem o seu dia e a sua semana. Segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025, temos muitos assuntos importantes para falar nesta segunda-feira. Vamos falar sobre os efeitos do tornado no Paraná, 7 pessoas mortas, destruição em uma pequena cidade do interior do Paraná provocada por um tornado, um ciclone extratropical. A COP30 acontecendo em Belém, falando sobre mudanças climáticas. A gente tem um efeito claro das mudanças climáticas no território brasileiro durante a COP30. Vamos falar sobre esse assunto e também sobre a COP, que começa oficialmente nessa segunda-feira. Vamos trazer os principais detalhes dos temas que serão debatidos na COP30 a partir de hoje, que começa em Belém. Além disso, o presidente Lula, que esteve na abertura da COP, foi para a cúpula da CELAC. Os países latino-americanos e caribenhos fizeram sua cúpula na Colômbia e o presidente Lula deu um recado forte contra Donald Trump, contra o intervencionismo dos Estados Unidos na América do Sul e na América Latina. O presidente Lula falando sobre Trump. Também vamos falar sobre o Enem. O Enem 2025 teve seu primeiro dia no domingo, sempre com muita gente chegando atrasada, com muita gente não conseguindo entrar, mas mais do que isso, o tema importante da redação do Enem, falando sobre a terceira idade, sobre envelhecimento no Brasil e ainda teve perguntas citando o ICL no Enem 2025. Vocês viram isso? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui no nosso Desperta. Vamos falar sobre Trump, sobre Derrite, sobre talha-ferro, com maioria formada para virar réu no STF, sobre Fórmula 1, Michele Bolsonaro, sobre Antony Garotinho, se der tempo de falar sobre tudo, até às 8 horas da manhã, aqui com vocês, agradecendo a audiência de todo mundo que já está acompanhando o programa aqui, a Lúcia Mack, Fátima Vieira, Maria Lotte, Severino Cazé, a Maria Cristina Coelho, Nico Louco, o José Carlos Licas, Lucimar Mendes, todo mundo que está conectado aqui no nosso... Eu vou acertar a câmera em algum momento, Alex. No nosso Desperta ICL nesta segunda-feira. E quem está comigo também nesta segunda-feira é ele. Alex, eu fiz o Desperta algumas vezes aqui e não tinha uma pessoa para conversar. Então é muito bom agora fazer o Desperta aqui no lugar do Fábio Panucci hoje e ter alguém para poder conversar. Então, um bom dia para você, Alex. Tudo bem? Bom dia, William. Bom dia, chat. Bom dia a todos. Seja bem-vindo nessa nova etapa do Desperta. Estou aqui com você, William, para trazer os melhores momentos também do esporte e sobre tudo que você quiser comentar, hoje. Tá bom? Isso. Hoje foi muito triste. Eu estou meio triste, meio abalado o que aconteceu ontem ali, William. Estamos os dois. Isso. O que acontece? Esse fim de semana ocorreu a 33ª rodada do Brasileirão. Ali no sábado teve o primeiro jogo que abriu a rodada, que foi Atlético Mineiro Sport, 4-2 Atlético Mineiro. O Vasco perdeu para o Juventude por 3-1 jogando em casa. O Internacional e o Bahia ficou no empate de 2-2. E o São Paulo perdeu de 1-0 ali contra o Red Bull Bragantino. No domingo tivemos o jogo entre Ceará e Corinthians ali na Neoquímica Arena. O Ceará ganhou. O Cruzeiro ficou no empate ali com o Fluminense 0-0. O Vitória empatou 0-0 com o Botafogo. O Santos está em queda livre para a Série B, perdeu de 3-2 ali para o Flamengo. O Fortaleza ficou no empate de 2-2 com o Grêmio. E para nossa tristeza, William, o Mirassol ganha de 2-1 ali do Palmeiras. Ontem o Mirassol jogou bem, o Palmeiras não jogou nada, não entendi o que estava acontecendo ali. E o Verdão teve essa derrota que deu mais esperanças ali pro Flamengo, que ficou na mesma pontuação do Palmeiras. E o Palmeiras na frente apenas pela uma vitória acima do que o Mengão, o William De Luca. Muito bem, Alex. Realmente... Não deu para entender como o Palmeiras jogou nesse domingo, jogo muito abaixo da média, tomar gol de lateral em 2025 não tem a menor condição, mas o campeonato fica aberto, né? Ainda a gente tem Palmeiras e Flamengo disputando aí cabeça a cabeça os dois principais títulos do futebol brasileiro sul-americano, né? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, tudo aberto. Agora ainda mais aberto na próxima rodada é Palmeiras e Santos na Vila Belmiro,
e Flamengo e Sport no Maracanã. Então a gente deve ter mais uma vitória do Flamengo. O Palmeiras vai com tudo para cima do Santos, com todos os desfalques do mundo, graças a essa infame data FIFA que tira os melhores jogadores dos times brasileiros e sul-americanos durante o campeonato, né? Então a gente tem aí 8 jogadores de desfalque para o Palmeiras e 8 para o Flamengo, mas, Alex, a gente volta a falar de esporte ainda hoje, vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1 e sobre as presenças não tão VIPs assim na Fórmula 1 aqui em São Paulo. Teve Grande Prêmio de São Paulo esse fim de semana, então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Alex, vamos muito nessa, obrigado pela participação até agora, tamo junto. Daqui a pouco também tem Lula Costa Pinto. O Luiz Costa Pinto vai estar aqui com a gente falando também sobre Trump e sobre derrite. Então daqui a pouquinho o nosso querido Luiz Costa Pinto estará com a gente aqui no Desperta ICL. Alex, vamos para a primeira notícia. Notícia triste. Nesse fim de semana a gente teve o registro no Paraná de ventos de 250 km por hora, 6 mortos e mais de 700 imóveis destruídos. Aqui a gente está vendo a notícia da RPC, do G1, falando sobre essa destruição em Rio Bonito do Iguaçu. Os ventos destruíram 90% da cidade. 750 feridos, 6 mortos e 700 imóveis destruídos. Isso aconteceu na tarde de sexta-feira e na madrugada de sábado, né, entre sexta e sábado. Segundo a Defesa Civil, a cidade mais atingida foi a que eu citei, Rio Bonito do Iguaçu, no centro-oeste do estado, onde 90% das construções foram danificadas. A gente tem um vídeo aí, o Alex vai colocar para a gente o vídeo da destruição. Olha como ficou a cidade depois da passagem desse tornado pelo Paraná. Olha só as imagens. A cidade ficou 90% destruída. A gente está vendo ônibus, poço de gasolina. As imagens são impressionantes. Aí a gente está vendo as imagens de Rio Bonito do Iguaçu. Segundo a Defesa Civil, há relatos de colapso estrutural em prédios e destelhamento de quase todas as casas. Todas as casas do município, que tem 14 mil habitantes, fica a 400 quilômetros de Curitiba, montaram um hospital de campanha na cidade para atender as vítimas e mais de 3 mil imóveis ficaram sem luz. A distribuição de água na cidade também foi afetada. Imagens impressionantes que a gente está vendo aqui ao lado de como ficou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, mandaram aeronaves e ambulâncias para a cidade e o Sistema Meteorológico do Paraná confirmou que o tornado foi formado dentro de uma supercélula, que é o tipo mais severo de tempestade. Tem mais imagens que a gente vai colocar para vocês aqui, enquanto eu vou trazendo outros dados dessa tragédia, de como os ventos, isso aí Não, se você quiser pode deixar o áudio, o áudio é bom. Olha só a cidade inteira sendo destruída pelo tornado no Paraná. Isso aí foi na noite de sexta-feira para sábado. Vocês estão vendo ali a passagem do tornado, dá para ver ele passa. Ele fica tudo escuro porque o tornado passa e deixa tudo escuro. Impressionantes essas imagens. 7 pessoas morreram, a gente tem a confirmação até agora. Aí são imagens do centro da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. A cidade completamente, é um cenário de guerra, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, onde 7 pessoas morreram e a gente tem também aí 90% da cidade destruída. E eu falava que isso tem a ver com a COP30, com o que a gente está discutindo. Tem uma matéria no Brasil de Fato de hoje, você pode colocar para a gente aí, Alex? Matéria do portal Brasil de Fato: mudanças climáticas dificultam ainda mais previsão de tornados, apontam especialistas. Fenômeno registrado no Paraná, desculpa gente, está associado a ciclone extratropical na região sul do Brasil e deixou ao menos 6 mortos. E aí, o Brasil de Fato, um veículo importante do nosso campo, conversou com especialistas sobre mudança climática. Ouviram o professor Wagner Ribeiro, que monitora, que faz esse monitoramento das massas de ar. Ele disse que, como as mudanças climáticas, observa-se o deslocamento cada vez mais rápido dessas massas em relação aos pontos de alta e baixa pressão. E aí
aspa do especialista aí, o Wagner Ribeiro. É possível prever com modelos matemáticos, porém a dificuldade que está posta hoje é justamente a velocidade com que esses fenômenos estão ocorrendo. E certamente as mudanças climáticas contribuem porque estamos diante de um novo cenário, uma nova dinâmica climática para o planeta. Eu vi um tweet, inclusive, dizendo que foi uma coincidência muito grande durante a COP30 um ciclone extratropical, né, se formar no Brasil e provocar tanta destruição. Não me parece coincidência, não há coincidência no aumento desses fenômenos, tanto no Brasil quanto no mundo todo. E ainda tem gente, ainda tem negacionista climático negando os impactos dessas mudanças e o que elas têm causado no planeta. Então, impressionante as imagens do Paraná e os especialistas todos mostram que os debates que estão acontecendo na COP30 nesse momento, que os debates sobre mudança climática são mais atuais do que nunca. O relógio do fim do mundo está correndo cada vez mais rápido. Então a gente precisa observar os debates na COP. Inclusive tem um artigo meu nessa semana na revista Liberta, você que ainda não é assinante da revista Liberta, revistaliberta.com.br. Todos os sábados a gente tem uma nova edição da revista digital disponível para os assinantes. Então você que ainda não é assinante, está perdendo aí artigos exclusivos do nosso time de comentaristas do ICL, de convidados. Nessa semana eu escrevi para a revista para falar exatamente sobre a COP30 e sobre a demora do tempo da política em relação ao tempo do planeta. O relógio do fim do mundo corre cada vez mais rápido e a gente tem uma dificuldade de apresentar respostas políticas e dá para entender o motivo, né? O Brasil e os outros países em desenvolvimento precisam continuar explorando, por exemplo, combustíveis fósseis, precisam continuar usando as reservas de combustíveis fósseis para poder investir no seu desenvolvimento e investir também em políticas sociais. O que os países desenvolvidos, os países da Europa, os Estados Unidos, já fizeram, inclusive, às custas da exploração do planeta. Então, a gente precisa equacionar o tempo da política, que os países mais ricos paguem pela conta das mudanças climáticas, usem seus recursos, muitos deles adquiridos com a devastação do planeta, para a gente poder fazer efetivamente um retorno a um planeta mais sustentável, né? O que a gente vive hoje, claramente não há sustentabilidade no que a gente tem visto hoje, e essa destruição no Paraná, inclusive a gente aproveita para prestar solidariedade às vítimas, às 7 vítimas e às famílias das pessoas que morreram lá no Paraná, porque é uma tristeza enorme que não existe efetivamente sem esse debate das mudanças climáticas. Deixa eu aproveitar, Alex, para a gente trazer mais um tema ainda relacionado. Eu estava falando sobre a COP30, a gente tem aí meio ambiente, notícia do G1. COP30 começa oficialmente nesta segunda. Saiba o que está em jogo e o que esperar da conferência sobre a crise do clima. Começa nessa semana, a gente teve a abertura na semana passada, contando com a cúpula dos presidentes, dos líderes mundiais que participaram, mas os debates começam oficialmente nesta segunda-feira. Na quinta e na sexta a gente teve a cúpula dos líderes, recados claros sobre transição energética, fortalecer o financiamento climático e proteger as florestas tropicais, mas a cúpula efetivamente, os debates entre os especialistas e os representantes, né, acho que são 170 países com representantes confirmados na COP30 em Belém, 50 mil pessoas vão estar em Belém nos próximos dias, diplomatas, governantes, ativistas, líderes indígenas, cientistas, CEOs de empresas, entre outros, lá em Belém nesta semana. Então a gente vai acompanhando aí os debates da COP30 falando sobre sustentabilidade e sobre meio ambiente. E aí, mais uma matéria do Brasil de Fato para a gente, Alex. COP não entrega tudo, mas despiora o mundo, afirma Márcio Astrini do Observatório do Clima, ouvido pelo Brasil de Fato. Vou trazer um trechinho do que disse o Astrini aqui. O Astrini, que é o coordenador executivo do Observatório do Clima, diz que há mais de uma década
que eles estão acompanhando as negociações internacionais, e ele avalia que a COP não entrega tudo o que é preciso, mas despiora o mundo, ao evitar retrocessos e manter vivo o diálogo entre países. Para Astrini, a presidência brasileira é o maior ativo dessa conferência. Em um cenário de tensões geopolíticas e descrédito dos acordos climáticos, o protagonismo do Brasil, segundo ele, cria a possibilidade de avanços concretos na transição energética e no financiamento climático. Abre aspas para ele: se algo pode andar nessa COP, virá da presidência brasileira. E isso é importante demais, porque, como eu dizia há pouco, o financiamento para interromper os graves danos das mudanças climáticas é o principal ponto. Semana passada eu conversava com a Cris Serra, nossa querida Cris, jornalista aqui do ICL, que esteve, que está na COP30 e está participando aqui para o ICL também dos debates na COP30. É preciso dialogar com os países desenvolvidos, né, como costumam chamar, os países europeus, os países os Estados Unidos, o Japão, que são efetivamente países regiões que contribuíram muito para as mudanças climáticas, as fontes de financiamento para reverter os impactos dessa mudança. E, obviamente, não há como forçar os países a fazer essa mudança, né, a fazer o financiamento para essa crise, mas é preciso com que se cobre, pelas vias diplomáticas, a participação dos países que foram causadores fundamentais das mudanças climáticas, né? Os países desenvolvidos passaram décadas destruindo o planeta para poder enriquecer e agora querem cobrar dos países em desenvolvimento que os países em desenvolvimento financiem a solução para as mudanças climáticas. Então é importante que, pela diplomacia, e esse é um papel fundamental da COP30, fazer o debate diplomático para que os países ricos assumam o compromisso de financiar a reversão, se é que ainda é possível, dos efeitos climáticos. Então, esse é um debate muito importante ainda para a COP30 deste ano e a gente vai continuar observando até o fim da semana, isso vai estar acontecendo. A gente vai continuar observando e trazendo as informações aqui no Desperta, durante o N1, o N2, durante todo o nosso jornalismo aqui do ICL. E para fechar o tema COP30, matéria do Globo, a Marina Silva foi entrevistada pelo Globo. Todos os países estão vivendo as contradições da transição energética, diz Marina Silva sobre a margem equatorial. E a ministra está falando sobre uma polêmica envolvendo a extração de petróleo na margem equatorial que foi aprovada, teve a licença de estudos aprovada na semana retrasada. O IBAMA aprovou que estudos exploratórios sejam feitos na região da margem equatorial, ali muito perto de onde acontece a COP. A COP acontece em Belém, a poucos quilômetros da costa, a margem equatorial, onde o Brasil pretende fazer extração de petróleo. A ministra Marina Silva diz que o Senado está na contramão dos esforços para frear as mudanças climáticas. Chama de absurda a aprovação de novos benefícios para usinas termoelétricas movidas a carvão às vésperas da conferência. E ela também também minimiza o aval do governo para a operação da Petrobras na margem equatorial, dizendo que chamando isso de desafio e contradição na transição energética. E realmente existe um debate sobre isso, sobre essa exploração de petróleo pela Petrobras na região amazônica, na margem equatorial, porque o risco de um acidente colocaria, obviamente, o risco de um acidente com petróleo colocaria em risco toda a biodiversidade da região. Então, é um debate importante, mas como eu falei para vocês, é uma contradição que o governo brasileiro vai precisar lidar. É uma contradição irresolvível, porque o Brasil precisa desses recursos. Certamente, se o Brasil não explorar os recursos da margem equatorial, outros países farão a exploração, ainda que esteja na costa brasileira, né, gente? O petróleo embaixo não tem divisa, né? O campo vai ser, obviamente, explorado pelo Brasil, explorado pela Petrobras, mas a gente tem aí também um debate importante a fazer sobre preservação ambiental. É uma contradição que não tem solução aparente. Os países em desenvolvimento vão continuar explorando combustíveis fósseis porque precisam desse recurso para poder se desenvolver.
Com isso, nós vencemos o tema da COP30. Daqui a pouco eu vou falar sobre CELAC. O presidente Lula esteve na Colômbia neste final de semana, falando na cúpula de líderes da América Latina e do Caribe sobre Donald Trump, sobre intervencionismo dos Estados Unidos. Tem uma fala muito contundente do presidente sobre isso. Vamos falar também sobre Derrite, Talhaferro. Daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, Lula Costa Pinto estará com a gente aqui para falar sobre Donald Trump e também sobre Guilherme Derrite. Mas antes disso, Alex, eu quero passear pelo Enem 2025. A gente tem aí matéria da Agência Brasil, a abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27%. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o gabarito sai na próxima quinta-feira e a gente tem aí o primeiro dia de Enem no domingo, 27% de abstenção, mantendo a média dos anos anteriores, 26%, 28%, mais ou menos a mesma média, mas 4,8 milhões de candidatos estavam habilitados a participar, 3.240 foram eliminados por irregularidades, um número bem baixo em relação ao número de inscritos, e o ministro citou que foram eliminados candidatos que não atenderam a orientações de fiscais, usaram material impresso, se ausentaram, gente que acaba descumprindo as regras. E também o ministro disse que o gabarito vai ser divulgado na quinta-feira. 1.805 municípios realizaram a prova do Enem nesse domingo e mais de 300 mil pessoas participaram do apoio logístico à realização da prova, que teve questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, história, geografia, filosofia, sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. 90 questões. Além da redação, o ministro elogiou aí, falou sobre o tema da redação. Abre aspas para o que disse o ministro Camilo Santana. Achei um tema muito atual que exige de todos nós brasileiros um olhar muito cuidadoso, porque o país começou a inverter a sua curva etária, aumentando o número de pessoas idosas. E por que o ministro está falando sobre isso, Alex? Porque nós temos aí na capa do site iclnoticias.com.br. Deixa eu passar pela capa do site antes? Eu não passei pela capa. Gente, tô faz tempo sem fazer o Desperta, tá? Então, talvez eu erre alguma coisa aqui. Mas a gente vai trazer daqui a pouco as notícias todas que estão na capa do nosso site. Barraco em Santa Catarina, o STF, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tornou o ex-assessor do Alexandre de Moraes réu por vazamento de mensagens. Tem a escolha do Derrite para relatar o projeto que quer equiparar o tráfico de drogas a terrorismo, a tragédia em Santa Catarina, mas eu vou aqui para... Calma aí, que eu vou achar aqui a notícia. Calma que eu vou achar, Alex. Achei? Cadê? Achamos ali? Aqui. Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento. Então aí, esse foi o tema da redação do Enem, um tema muito importante, matéria da Agência Brasil publicada aqui no nosso site, falando sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. A gente falou aí sobre as matérias que foram neste domingo e também a redação que teve aí como tema o envelhecimento. Isso é importante demais, porque o Brasil, como o próprio ministro Camilo Santana falou na matéria que eu trouxe agora há pouco, o Brasil é um país que está mudando sua curva etária. O que isso quer dizer? O Brasil, como a maioria dos países em desenvolvimento, tinha um número de jovens maior do que o número de idosos. E com os avanços sociais, em especial a gente não pode deixar de falar sobre os avanços sociais dos últimos 30 anos, em que o Brasil conseguiu, por exemplo, sair 2 vezes do mapa da fome, né? Saiu, voltou no governo Bolsonaro e agora saiu de novo do governo Lula. Os projetos de redistribuição de renda, o Brasil tem um número cada vez maior de idosos, as pessoas estão ficando mais velhas e as famílias estão tendo menos filhos. Isso faz com que a curva etária do país acabe mudando. Então a gente vai tendo aí um número cada vez maior de pessoas mais velhas e um número menor de pessoas mais jovens, o que é um desafio adicional para a gente fazer o debate para os próximos tempos e talvez alguns estudantes que fizeram a prova do Enem nesse fim de semana tenham abordado temas como este, como por exemplo, como é que a gente vai financiar as aposentadorias, cada vez mais gente ficando mais velha, se aposentando, e a gente tem
também graças aos impactos nefastos da pejotização, dos ataques à CLT, a gente tem um número menor de pessoas registradas formalmente. Então hoje a gente tem muita gente trabalhando como pessoa jurídica, algumas com escolha, outras sem, né? Já que algumas empresas apenas impõem o formato de contratação. A gente tem muita gente trabalhando na informalidade, então tem muita gente trabalhando como Uber, muita gente trabalhando como entregador de aplicativo e são trabalhos dignos, são trabalhos decentes, mas que geram lá na frente um problema para o país, já que as pessoas não contribuem com a aposentadoria e aí acabam gerando lá na frente um rombo na previdência social. As pessoas vão receber a aposentadoria, mas não participaram do bolo, né? Não fizeram parte deste financiamento da Previdência. Um dos temas que certamente algum aluno deve ter trazido, tema relevante também, o etarismo, o avanço do preconceito contra pessoas idosas no Brasil, temas fundamentais para a gente discutir o futuro do Brasil, e a gente tem aí o Enem 2025 trazendo este tema na redação. Mas, Alex, sabe quem foi citado no Enem 2025, Alex? Sabe quem? O ICL. Bota aí na tela a questão do Enem falando sobre olha lá, ó, do predomínio das mulheres pretas brasileiras nos Jogos Olímpicos de 2024, uma coisa chamou a atenção no pódio. Elas valorizam a parte psicológica. As duas medalhistas de ouro, a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, ressaltam em várias entrevistas a importância da saúde mental. Em uma dessas entrevistas, Rebeca sinaliza: acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma. A minha briga está na minha cabeça, não está com outras pessoas. Para conseguir fazer as minhas apresentações, preciso controlar minha cabeça, o meu corpo, e essa é a briga. Na mesma linha, a skatista Raíssa Leal exalta a necessidade de terapia. A seleção brasileira de futebol de mulheres tem suporte psicológico como reforço de treinamento. E aí tem o link, ali embaixo, Alex, iclnoticias.com.br. Vocês aí no chat respondam qual é a alternativa correta. O Alex vai responder para mim daqui a pouco também qual é a alternativa correta aí nessa pergunta feita pelo Enem, citando um texto do Chico Sá, esse texto do nosso querido Chico Sá, apresentador do ICL Notícias, segunda edição, citado no Enem 2025. A coluna do Chico Sá, ó, Alex, se você quiser colocar na tela aí, ó, macharada, mire-se no exemplo daquelas mulheres olímpicas. Ao contrário de Neymar, Hendrick e direção da CBF, as atletas vencedoras em Paris destacam a importância de um trabalho psicológico forte. A coluna do nosso querido Chico Sá. Um beijo para você, Chico. Coluna do 8/8 de 2024, do ano passado, e virou questão do Enem. O ICL chegando cada vez mais longe também no Enem 2025. Alex, quando o nosso Lula estiver disponível, você me avisa? Já está no jeito, então? Vamos a ele, Lula Costa Pinto. Bom dia, Lula, um prazer receber você aqui no Desperta ICL, hoje sem Fábio Panuzzi, mas fazendo um esforço de substituir o insubstituível Fábio Panuzzi, Lula. Bom dia, Deluca, e aí para entrar já no tema que você estava falando há pouco, é uma lufada de ar jovem, né? Porque o Fábio já está passado nos anos aqui, né? O Fábio é de minha geração, né? Bom dia. Não sou tão mais jovem assim, Lula, mas eu vou agradecer o elogio. Não, mas vale a provocação ao Fábio, tá? Vale, sempre vale. Um beijo pro Fábio, o Fábio tá de volta, pessoal. Lula, eu vou trazer um tema que eu não tinha combinado com você, mas sei que você vai falar bem sobre esse tema. Tem a ver com o que você vai falar também, mas eu vou trazer aqui pra gente, no site iclnoticias.com.br. O presidente Lula participa da cúpula da CELAC na Colômbia, em um momento de tensão na região, né? No Caribe, Venezuela, Colômbia. Matéria da Agência Brasil fala que o presidente participou na reunião da CELAC com a União Europeia no domingo, em Santa Marta, na Colômbia. Em entrevista a agências internacionais antes do encontro, o presidente disse que é um ambiente apropriado para discutir o movimento militar dos Estados Unidos na região do Caribe e na costa da Venezuela. E aí, Lula, eu vou trazer um vídeo do presidente Lula falando na CELAC sobre esse momento tenso e a importância de debater isso neste momento. Vamos ver o vídeo do presidente Lula. A América Latina e o Caribe vivem uma profunda crise em seu projeto de integração. Voltamos a ser uma região balcanizada e dividida, mais voltada para fora do que para si própria. A intolerância
ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa. Voltamos a conviver com as ameaças do extremismo político, da manipulação da informação e do crime organizado. Projetos pessoais de apego ao poder muitas vezes solapam a democracia. Estamos deixando de cultivar nossa vocação de cooperação e permitindo que conflitos e disputas ideológicas se imponham. A guerra, no coração da Europa, segue semeando a incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para o desenvolvimento justo e sustentável que sonhamos. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. E aí, Lula, mais uma matéria do clnoticias.com.br. Lula critica velhas retóricas que justificam a intervenção de países. Vocês ouviram aí o presidente falando sobre isso. Mas se vocês quiserem ler mais sobre o tema, também está no site do clnoticias.com.br. Um beijo para o Chico Alves, nosso editor do site. Lula, o presidente falando algo importante. Há muito tempo a gente não vê um conflito armado na América do Sul, em especial um vizinho do Brasil. Importante fala do presidente, dura crítica ao intervencionismo dos Estados Unidos, em especial com as tropas americanas cada vez mais perto da costa colombiana, né, Lula? Olha, De Luca, o presidente Lula fez questão de ir a esse encontro da CELAC na Colômbia, que não estava previsto na agenda normal dele. Ele abriu essa possibilidade de ida e confirmou-a só no fim da semana passada, porque o Ministério da Defesa e o Itamaraty brasileiros têm informações fundamentadas, informações bastante checadas e coerentes, dando conta de que, de fato, o Donald Trump não está apenas bancando um jogo de ameaças com Venezuela e menos um pouco com a Colômbia, mas que é real e possível a possibilidade de uma ação militar em terra efetiva no curso destas 2 próximas semanas. E daí o presidente Lula achou que era necessário, como liderança, como maior liderança regional e hemisférica, regional na América do Sul, hemisférica de todo esse sul global, né, ter um posicionamento que foi até certo ponto duro, pragmático, correto e necessário nessa reunião da CELAC. Né? Tem de haver um repúdio a qualquer tentativa de ação conflituosa, bélica na região, que não tem essa tradição de intervenções externas aqui. E foi por isso que o presidente Lula esteve na Colômbia para pontuar isso. E a gente tem que olhar a situação psicológica do Donald Trump, psicológica e política, porque é uma patologia dele tentar agir politicamente de forma a tentar trazer para essas ações mais duras que ele faz a população americana, que não está de todo convertida a esse trumpismo, que eu diria, neste momento, despirocado. Ontem, o Donald Trump anunciou, sem combinar com a área econômica dele, tanto que o Scott Bennett, né, que é o secretário de Tesouro americano, não estava sabendo do fato, que ele vai distribuir lucros, né, do tarifaço entre os americanos de maneira indistinta, vai distribuir $2.000, né, para os americanos para ampliar a adesão. Eu não te ouvi, De Luca. É o renda básica universal, né? É o renda básica universal, mas ele dizendo o seguinte, que vai distribuir esses $2.000 para que o americano médio saiba que o tarifaço tinha que ser feito
e que está dando lucro, né, aos Estados Unidos, o que é falso. É tão falso que os Estados Unidos estavam, até ontem à noite, continua hoje, tá? Até ontem à noite, num shutdown, quer dizer, um bloqueio das contas públicas, já havia 3 semanas. Ontem à noite houve uma reunião do Senado americano, onde parece que eles chegaram a um acordo, e no Senado eles iriam votar, né, ao longo dessa madrugada. Não sei se já tem um resultado, não vi em canto nenhum o resultado dessa votação, de que haveria uma votação para sair desse shutdown, e hoje, durante o dia, o tema seria levado à Câmara para que houvesse um retorno, do pagamento das contas públicas, né, ao longo do dia de hoje. Então, é nesse cenário que está colocada a intervenção do presidente Lula na Colômbia. Ele foi dizer ao mundo e também ao seu público regional aqui na América do Sul, né, que não aceitaremos essa intervenção, e ela está próxima de ocorrer. O Brasil tem informações precisas de que não é apenas um circuito de ameaças à Venezuela e à Colômbia. Há uma chance real de uma intervenção ocorrer. Lula, tem uma matéria do Estadão desta segunda-feira: uma guerra entre os Estados Unidos e Venezuela é cada vez mais provável. Seria um teste da doutrina Trump. A matéria, na verdade, do The Economist, publicada pelo Estadão, e que diz o seguinte, abre aspas, começa com uma citação do Marco Rubio: nós deslocamos recursos e interesses dos Estados Unidos por todo o planeta, mas quando fazemos isso em nosso próprio hemisfério, todo mundo fica meio que apavorado, disse ele sobre essa campanha militar contra, abre aspas, os narcoterroristas. E a gente se pergunta o que esperar dessa campanha militar, né, Lula? Porque existem formatos diferentes de ações militares dos Estados Unidos. Tem o que eles chamam de missões estratégicas, então você vai e mata, por exemplo, como fizeram com líderes iranianos, Israel fez com o apoio dos Estados Unidos, né, em território iraniano. Existe o que eles chamam de campanha de extração, né, você entra e sequestra, prende um líder, por exemplo. Ou tem um outro cenário que é o mais perigoso para a América do Sul, que é uma intervenção militar efetiva no território da Colômbia, o que é da Venezuela, que vai trazer problemas para o Brasil. Logo, a gente tem uma grande divisa com a Venezuela. Na crise humanitária que a Venezuela sofreu nos últimos anos, em especial também por conta dos boicotes feitos pelos Estados Unidos à economia da Venezuela, muitos migrantes venezuelanos fugiram da Venezuela para o Brasil, o que acaba também gerando um problema social de venezuelanos no Brasil. O Brasil acolheu muitos refugiados venezuelanos nos últimos anos, e com um cenário de guerra, as chances disso acontecer de forma mais intensa, talvez, é ainda maior, né? Então, os cenários são esses, dados para uma intervenção dos Estados Unidos, e o último cenário de uma guerra de invasão ainda mais grave para a região e para o Brasil, né? Isso, De Luca, a pressão nas fronteiras foi muito grande aqui no Brasil, mas foi 3 ou 4 vezes maior, por exemplo, na Colômbia, aonde houve um ingresso 5 vezes para cada venezuelano que ingressou no Brasil, fugindo da guerra interna, né, fugindo das condições internas da Venezuela. 5 entraram na Colômbia e causou uma crise de fronteira e uma crise entre os países muito grave, né? E na época não era Petro o presidente colombiano, agora é Petro, e tem um diálogo mais aberto com o Maduro, né? Então temos esse cenário regional, daí esse interesse, né, americano de também fazer um confinamento da Colômbia em seu território, com esse assédio nas águas internacionais, no litoral, né, na frente da Colômbia, no litoral à frente da Colômbia. Há alternativa, sim, da invasão por terra, que eu acho a menos provável, né, que venha a ocorrer, né? Há, já dito no cenário externo, a tentativa de sedução dos Estados Unidos a um piloto que era piloto do avião presidencial venezuelano,
para que ele fosse o agente desse sequestro. Ele desviasse em voo, né, algum dos voos internos do presidente Nicolás Maduro, né, para um outro país do Caribe ou para que fosse leal aos Estados Unidos. Há essa possibilidade colocada. E a extração, como você falou, que foi mais ou menos o que se fez no governo do George Bush I, né, o Bush pai, o que se fez, né, em Granada, onde houve uma extração de liderança local também. Isso está na tradição, né, do exército intervencionista americano, né? Agora, não pode ocorrer um cenário como esse, um cenário de conflito como esse, em 2025, em pleno século XXI, né, aonde o subcontinente América do Sul construiu todo um histórico de independência e de manutenção regional dentro de uma doutrina democrática. A gente está falando aqui de fatos, de eventos que ocorreram há 30 anos, há 25 anos atrás, aonde a cena regional era completamente outra, era diversamente outra. E ao longo dessas últimas 2 décadas, nós tivemos uma consolidação democrática regional, com altos e baixos, com picos e vales, né, no sistema democrático, mas que hoje é inadmissível. Lula, a gente vai continuar acompanhando, obviamente, os desdobramentos, né? Pode ser que a gente tenha uma operação essa semana ainda em solo da Venezuela. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos e, é claro, os desdobramentos diplomáticos para o Brasil. O Brasil, que ultimamente não tem tido uma relação diplomática positiva com a Venezuela, né? O governo brasileiro não reconheceu a eleição do Nicolás Maduro, mas ainda assim o presidente tem feito esforços. A Colômbia também teve problemas diplomáticos com a Venezuela recentemente por conta do Maduro, mas ainda assim os líderes todos têm feito o possível para defender a soberania da América do Sul, da América Latina. Tanto Colômbia quanto o Brasil têm feito os duros discursos contra o intervencionismo, porque sabem que, como o Lula mesmo citou, o fluxo de imigrantes, por exemplo, afetaria as fronteiras entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Então vamos continuar acompanhando aqui também os desdobramentos dessa possível intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Agora, Lula, vamos falar um pouquinho de Brasil, sobre um outro, que é um tema que tem ligação, viu, Lula? A gente vai chegar nele. O Guilherme Derrite, escolhido para virar o relator de um projeto que é caro à extrema-direita. A gente está aí, matéria no site do iclnoticias.com.br. Escolha de Derrite para projeto reforça a desconfiança do governo Lula sobre Mota após a aproximação. Matéria assinada pela Vitória Azevedo, diz aí que a escolha do Derrite, que saiu do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, para voltar à Câmara dos Deputados para relatar o projeto antifacção, principal proposta do governo Lula para reagir à crise de segurança pública, causou mais uma rusga de imagem entre o Hugo Mota. Aliás, se o governo confia no Hugo Mota, tem uma coisa de errado com o governo, né? Porque, na verdade, confiar no Hugo Mota, nem a família do Hugo Mota deve confiar nele. Então, a gente tem a matéria aqui do ICL Notícias sobre essa escolha e tem uma apuração, eu vou trocar de tela aqui, Alex. O Valdo Cruz disse que o presidente Lula reclamou com o Hugo Mota, coluna dele no G1, por conta da indicação. O presidente da Câmara promete análise técnica de projeto de lei antifacção. Agora, Lula, o Derrite é um nome importante na extrema-direita, é um dos cotados a ser candidato ao Senado em São Paulo. Seria ele o Eduardo, né? Teria uma eleição tranquila. Voo de cruzeiro. Mas aí o Eduardo resolveu ir para os Estados Unidos e virar traidor da pátria. Mas o Derrite não, o Derrite ainda é cotado como candidato ao Senado em São Paulo e talvez, se o Tarcísio for candidato à presidência, ao governo de São Paulo, o Guilherme Derrite do PP. Tem muita gente que espera que o Derrite faça um projeto que agrade a extrema-direita, mas talvez não seja bem isso que ele entregue, né, Lula? De Luca, essa atuação do presidente da Câmara, Hugo Mota, mostra que, apesar de paraibano, de Patos, ele é um péssimo
dançarino de forró, né? Porque ele não sabe que os passos que fazem com que um bom dançarino de forró avance no salão são aqueles que o obrigam a dar mais passos para frente do que o passo para trás do compasso da dança, né? E é isso que está acontecendo. O Hugo Mota ficou absolutamente exposto e desautorizado naquela pataquada, né, da aprovação da PEC da bandidagem, que foi depois rejeitada, trucidada, tratorada no Senado e deixou exposto o Hugo Mota e também deixou exposta toda a extrema-direita da Câmara dos Deputados. Depois disso, o Hugo Mota se aproximou do Palácio do Planalto, aceitou levar à frente algumas pautas fundamentais e necessárias para o governo, como a tabela do desconto do imposto de renda, a correção do desconto do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e a taxação de grandes fortunas num nível mínimo, né, de 10%, porque era de 2%. Então, itens que vinham ao encontro da agenda do governo. E agora ele dá essa rabisaca, foi um passo para frente, agora um passo para trás, como aqueles dançarinos patéticos de forró no salão. Ele deu esse passo atrás, trouxe o Derrite, né, de volta para a Câmara dos Deputados, numa manobra que é até um desrespeito, né, a quem está lá, da própria extrema-direita há mais tempo. Ele entrega a função de relator em plenário desse decreto, desse conjunto de leis, do pacote de leis antifacção apresentado pelo governo como uma solução viável, uma solução negociada, um mapa do caminho para saídas, né, para as facções, para reaparelhar o Estado, para conter o avanço das facções do crime organizado, do narcotráfico, nos estados, nas grandes cidades brasileiras, né, em razão do que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas o Derrite assume, né, uma única questão política e eleitoral. Ele não tem, porque é impossível que tivesse, ele não tem adesão a essa pauta que ganhou as manchetes na semana passada, saída do extremismo de direita, que é estabelecer a similaridade entre narcotráfico, crime de facção e terrorismo, né? O que é uma pretensão do governo americano intervencionista, como nós falamos aqui, né, para que estados nacionais na América Latina se abram ao combate ao terrorismo, né, com esse argumento de que narcotráfico é igual a terrorismo, e que permitam ações militares americanas. A extrema-direita quis fazer isso aqui no Brasil, mas o Derrite já sabe que não pode fazer isso na legislação brasileira, já avisou ontem, numa entrevista que ele deu, que não fará, isso não estará contido no relatório dele, que a direita precisa recuar nesse aspecto, e por uma questão não só, né, de abrir as portas, de não abrir as portas do Brasil a uma intervenção exterior, mas também porque, se ele fizesse isso, ele jogaria fora todo o trabalho dos ministérios públicos estaduais e das polícias estaduais, né, no combate ao crime organizado, inclusive do Ministério Público Paulista no combate ao PCC, aonde o Derrite está devendo, né? Porque as ações da Polícia Paulista contra o PCC são ações desorganizadas, descoordenadas, matadoras na acepção ruim da palavra, não matadoras por serem assertivas, mas matadoras por serem de massacre. São ações de massacre, aonde nós temos em São Paulo uma das polícias mais letais e mais temidas pela sua letalidade. Então o Hugo Mota está dando ao Derrite
que é um ente ideológico de extrema-direita nesse cenário político, um palco para que ele tente brilhar com as teses mais caras a essa extrema-direita. E também, Lula, é importante a gente entender que o Derrite não é burro, né? A gente vive aí a segurança pública de Schrödinger, né? Ou ela é estadual ou ela é federalizada. Enquanto os governadores de extrema-direita formam aí o Consórcio da Paz, né, um nome muito irônico para o grupo que eles formaram, eles não querem que o Brasil federalize a segurança pública. Então, mas, ao mesmo tempo, eles dizem que o Brasil tem responsabilidade, o governo tem responsabilidade. Se você torna o crime de narcotráfico, a formação de quadrilha, porque aí é isso que a gente tem que discutir também. Vai fazer o quê? O cara que é do PCC, que rouba um celular e é faccionado, está cometendo crime de terrorismo? Ou é só o tráfico de droga? Então, o assassinato promovido pela milícia do Rio de Janeiro é crime de terrorismo? Ou é homicídio? Porque aí você vai tirar 90% da segurança pública das mãos dos estados. Vai virar tudo para o governo federal. Quem vai assumir a segurança pública é o governo. Porque se você tem o crime de tráfico de drogas virando crime de terrorismo, quem cuida de crime de terrorismo é o governo federal, é a Polícia Federal. Então, os governadores têm que escolher a narrativa. Ou o governo federal assume a segurança pública, e aí eles passam a apoiar a PEC da segurança pública, que traz alguns novos elementos para que o governo federal ganhe protagonismo na coordenação, ou eles vão dizer não é terrorismo, a gente vai continuar cuidando com a Polícia Civil, com a Polícia Militar dos estados. Oi, o William saiu, você? Não, eu tô aqui. Tá ouvindo? Não, agora sim. Ah, tá ouvindo? O comentário você ouviu? Ouvi. Ah, então é isso. Não, exatamente. Eles têm que escolher. Não, ele tem que escolher e ele me parece que já pragmaticamente, né, com a lei, com a norma, ele já escolheu e ele não fará grandes alterações, e ele está numa sinuca em relação a isso, uma sinuca legislativa, ele não fará grandes alterações ao pacote antifacção do governo, porque ele não pode fazer. E agora ele está procurando filigranas no texto do governo para fazer críticas a esse pacote do governo, né? E ele está ficando, como ele tem pouca articulação dentro do Congresso, até porque a colocação dele como relator foi uma invenção da cabeça do Hugo Mota, junto com os padrões, né, com os patrões do Hugo Mota, que balançam as cordas em que ele se mexe, porque ele é péssimo, ele não tem autonomia de ação, ele é um boneco de ventríloco colocado naquela cadeira de presidente da Câmara. O Derrite está agora pisando em ovos para fazer um relatório que pareça ser contrário ao que o governo quer, mas que na prática não será. E o governo precisa calibrar essa relação para ver pragmaticamente as suas proposições transformadas em lei e pulando essa fogueira da Câmara dos Deputados. Porque quando for para o Senado, a negociação, aí os adultos entram na sala, a negociação é muito mais madura, porque o Senado tem, nessa composição atual, mostrado que, apesar de conter muitos malucos na casa, né, a maioria do Senado é mais organizada e tem uma visão pública da ação política muito maior. Luiz Costa Pinto, muito obrigado pela companhia na manhã dessa segunda-feira, abrindo bem a semana aqui no ICL. Você estará de volta aqui nos próximos dias também com o Panúzio. Muito obrigado pela companhia, bom dia para você. Sexta-feira vai estar de volta. Isso. Maravilha, obrigado você, Deluca. Até logo e até logo quem nos ouve e quem nos assiste. Grande abraço, Lula. Obrigado. Agradecendo a audiência de todo mundo, baita audiência no nosso Desperta ICL. Depois falem para o Panúzio, o William foi bem, cuidou bem da casinha, porque me ajuda aí com o Panúzio.
Alex, a gente tem tempo para mais uma, a última, antes da gente terminar o programa. Michele Bolsonaro, matéria da revista Fórum. Submissão saudável e direita cheirosa. O show de absurdos de Michele no Pele Mulher. Eu trouxe um trecho deste vídeo para a gente ver como foi esse evento do Pele Mulher nesse fim de semana em Brasília. Roda o vídeo pra gente. Eu sei a minha missão, eu entendo o meu propósito na Terra. E quando falo sim, eu sou auxiliadora, ajudadora, e a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, mas é a submissão saudável. Mas sabe por quê? Existe um contexto na palavra de Deus sobre a mulher ser submissa ao seu esposo. É você deixar a comidinha do marido, das filhas, dos doguinhos, tudo pronto na geladeira e pedir para o irmão poder aquecer na hora do almoço. Eles vão sentir a sua presença. A mulher fazer uma comidinha gostosa para o marido, cuidar da casa, isso não te menospreza como mulher. O ano é 2025 e a gente tem que ver a Michele Bolsonaro, e por isso tem muita gente que fala que a Michele podia ser candidata a presidente. Vocês imaginam uma presidenta deste país com esse discurso da submissão feminina da mulher ao homem? Isso é um absurdo completo. A Michele, que deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, mas, obviamente, se presta a esse papel, a esse papel político, de dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem. Quis trazer esse vídeo da Michele Bolsonaro antes da gente terminar o programa. A gente vai falar sobre ele no Rolê Sério daqui a pouco também, sobre esse show de bizarrice da Michele. Disse que as mulheres de direita são cheirosas e que elas têm o papel de cuidar na casa. Criticou Simone de Beauvoir, criticou feministas ao reforçar esse papel de submissão da mulher. Imagina só, a gente já tem um governo de extrema-direita como o do Bolsonaro submisso aos Estados Unidos. Imagina a gente ter um governo ainda submisso ao marido. Um governo da Michele Bolsonaro, presidenta do Brasil. Duplamente submisso. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que está na política sabe a importância do papel da mulher na política brasileira e também do papel altivo das mulheres em sua própria representação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no Rolê. Antes de terminar o programa, vamos aproveitar para chamar vocês para mais uma revolução importante. O Núcleo de Pós-Graduação do ICL acaba de anunciar o lançamento de mais um curso de pós-graduação, dessa vez em Teoria Crítica da Sociedade do Brasil. Depois da primeira pós-graduação, que eu sou aluno, inclusive, tô com um trabalho atrasado, viu, professor Lindener Pareto? Depois eu vou resolver esse trabalho aí. A pós-graduação Repensando o Brasil, que já revolucionou a visão sobre a formação da sociedade brasileira. A gente vai ter mais uma pós-graduação. A pós em Teoria Crítica vai te mostrar como transformar essa sociedade e você vai aprender a usar o pensamento como ferramenta prática de mudança social. Alex, olha só os professores que a gente tem nessa pós-graduação. Vai ter Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Rafael Valim, Elias Jabur, Lindener Pareto, nosso querido professor Lindener, Álvaro Garcia Lineira. O lançamento do curso e a abertura das vagas é dia 27 de novembro, uma quinta-feira, às 8 da noite. Não perca a chance de fazer parte da primeira turma histórica de pós-graduação em Teoria Crítica e garantir sua matrícula com condições incríveis de lançamento. Para garantir sua vaga, despertaicl.com.br. Entre lá, descubra tudo o que vai ser tratado nessa pós-graduação, leia as disciplinas e já faça a reserva da sua vaga nessa pós-graduação exclusiva e histórica do nosso Instituto Conhecimento Liberta. Dito isso, Alex, muito obrigado por me acompanhar. Eu vou acertar a câmera. Muito obrigado por me acompanhar na manhã dessa segunda-feira. Um grande abraço para você, mais sorte para o nosso Palmeiras durante a semana, viu, Alex? Vamos nessa. Agora vocês ficam com o ICL Notícias primeira edição, sem a minha presença, mas com as presenças sempre incríveis de Vivian Mesquita, Leandro Demore, Ricardo Melo, Manu Borges de Brasília, discutindo os principais assuntos do dia. Eu volto daqui a pouquinho, às 11h30, no Rolê ICL. Um bom dia, uma boa semana a todos vocês. Resposta do Elon Musk: nós daremos golpe onde for necessário. O Brasil nunca foi uma nação.
O Brasil é um país bem-sucedido. Se todos nós pensássemos exatamente a mesma coisa, o mundo seria dominado por um silêncio absoluto. Não é de dialogar para convencer o adversário. Numa guerra, do que se trata é de neutralizar o inimigo. Um grupo de gaúchos em praça pública se reuniu com os celulares na cabeça em posição horizontal para pedir socorro a alienígenas para manter Jair Messias Bolsonaro no poder. A extrema-direita não existe sem a produção de caos cognitivo. Mas como se produz esse caos cognitivo? Precisamos estar atentos, porque se eles conseguirem, ainda que eles percam as eleições presidenciais em 2026, a ditadura começou.